Capítulo 285. Região de Batalha Norte M8. Quando Fei saiu do Diablo Vorut, já eram 2 horas da tarde. Como a competição que era de vital importância era no dia seguinte, as pessoas na área do acampamento estavam ocupadas. Os 50 estágios de teste da espada seriam a pista de dança dos mestres guerreiros, e muitos magos e artesãos reais estavam consertando e aprimorando sob a proteção de soldados imperiais. A configuração das matrizes mágicas ao redor das plataformas ajudaria os estágios a suportar as forças danosas dos guerreiros e a proteger os espectadores. A área do acampamento estava caótica e barulhenta. Todos os reinos afiliados estavam fazendo seus preparativos finais. De acordo com as regras, os reinos foram divididos em 5 regiões de batalha: leste, oeste, sul, norte e central. Haveria 2 rodadas. A primeira seria o ranking de partidas. Nessa rodada, todo reino afiliado enviaria 6 dos seus guerreiros ou magos mais poderosos para participar de 6 partidas individuais de classificação. Além disso, 50 soldados de elite de cada reino participariam de partidas de ranqueamento do grupo. Os 10 melhores mestres do ranqueamento individual, assim como os 10 melhores reinos nas partidas do ranqueamento de grupo, vão se encontrar com o Imperador e receber recompensas pesadas. Todos os pontos nessas rodadas serão adicionados para as partidas do ranqueamento do reino. A segunda rodada seria partidas de desafio. Nesta rodada, cada reino afiliado poderia escolher outro reino para desafiar. Normalmente, não havia limites. O reino poderia desafiar repetidamente vários oponentes. Mas como esses jogos eram jogos de morte, o reino normalmente não pode participar de 2 partidas. O reino desafiador tem que desafiar um reino que é de um nível superior a eles. Se eles vencerem, eles conseguem o nível do reino perdedor. Esta rodada é muito cruel. Muitos reinos de alto nível caem de níveis, e muitos reinos de baixo nível que são desconhecidos se tornam reinos afiliados de alto nível. Depois que as 2 rodadas de competições terminassem em todas as 5 regiões, a competição mais importante ocorreria: os jogos de ranqueamento do reino. Os mestres guerreiros das 5 regiões conseguiriam competir em uma competição final para suas regiões. O verdadeiro rei pisaria nos ossos e sangue dos cadáveres e se tornaria o guerreiro número 1 entre todos os reinos afiliados, e seu reino de origem seria coroado como reino afiliado número 1. Ambos os títulos representavam uma glória infinita. Quando Yassin ainda era um príncipe do reino Zenith, ele se tornou o guerreiro número 1 entre todos os reinos afiliados de Spartax durante uma competição similar, e seu reino foi coroado como reino afiliado número 1. Ele ficou instantaneamente famoso e aproveitou a oportunidade para se levantar e libertar-se do Império Spartax. Desde que havia essa história, os 2 títulos representaram ainda mais coisas. Não importava se era a família real ou os reinos afiliados, eles tratavam esses títulos muito a sério. Além disso, o rei do reino vencedor seria coroado como o Duque Imperial. Era quase equivalente à identidade da família real. Essa recompensa era o suficiente para levar as pessoas a enlouquecer por isso. Exceto pelos 6 reinos afiliados que foram eliminados por conexão com os assassinos, os 244 reinos estavam todos tentando obter a maior recompensa desta competição. À tarde, todos os reinos enviaram um representante para obter seu número gerado aleatoriamente no centro da área do acampamento. Um prédio administrativo temporário foi montado. Normalmente, os reis dos reinos iam até lá para obter o número, mas Fei não estava interessada nisso. Peter Sech, que era o chefe dos militares de Chambord, foi enviado para lá como representante. Região de Batalha Norte M8. Depois de 1 hora, Sech voltou com o resultado final. Fei riu e disse que Sech era sua arma de sorte. Este era um bom número. Chambord ficava na região mais setentrional de Zenith e era naturalmente classificada na região da Batalha Norte. Havia 50 reinos na região norte. Como alguém que era chinês, ele gostava de números como 6 e 8, já que representavam sorte e riqueza.
Na tarde anterior à competição, ocorreu uma reunião dos líderes de Chambord. Foi realizada pelo próprio rei. O rei elogiou os líderes e os soldados pelo enorme aumento de força. Ele então recompensou as pessoas que fizeram contribuições extraordinárias e declarou seu objetivo para a competição. Ele também desejou que os soldados e os guerreiros de Chambord pudessem se concentrar especialmente no trabalho duro, nas batalhas e no assassinato dos inimigos. No final da reunião, a lista para as partidas individuais do ranqueamento foi determinada, e uma legião de 50 pessoas composta por oficiais de execução da lei e de cavaleiros do zodíaco foi construída. Depois disso, todos se prepararam para a competição. Na área do acampamento, as pessoas gritavam e os cavalos rugiam. As armas eram afiadas e as bandeiras eram brilhantes. A intenção assassina subiu ao céu. A lua no céu era prateada. Dentro do campo de batalha nas montanhas Moro, uma marca de punho atravessou o ar e entrou na noite escura. Depois que uma série de faíscas apareceu, o barulho alto de perfurar os tímpanos soou. Bom. O homem misterioso comentou levemente, mas seus lábios se contraíram um pouco. Ele não esperava que o jovem rei na frente dele crescesse tão rápido. A marca do punho de Fei superou a velocidade sônica e criou uma marca vermelha no céu. A marca do punho logo se transformou em uma estrela no céu. Este golpe era idêntico a que o misterioso homem usou na noite passada. O controle da força era tão bom que o homem misterioso achou que foi ele que socou. Isso estava no nível de controle granular que os guerreiros tinham dificuldade em obter. O mais aterrorizante foi que o homem misterioso sentiu o aumento na força do rei de Chambord novamente. O rei estava agora no auge de um guerreiro de 7 estrelas de nível intermediário. Para o homem misterioso, esse rei era mais genial que todos os jovens guerreiros que ele já viu. Que monstro! O homem misterioso pensou consigo mesmo. Ele pensou que levaria um tempo para o rei compreender o conhecimento nas notas, mas parecia que alguns de seus materiais de ensino não seriam úteis. Vosh! O homem misterioso acenou com a mão e outro pacote verde correu em direção a Fei. Então ele desapareceu novamente. Venha novamente amanhã. A voz sem emoção soou nos ouvidos de Fei. Embora a força de Fei estivesse aumentando dramaticamente, ele ainda não conseguia ver como o homem saía. O homem era muito poderoso. O que Fei recebeu foi outro livro delicado. Sentiu mesmo que as notas que ele recebeu na noite passada também era feito de um pelo amarelo claro e era dobrado verticalmente de uma forma elegante. A única diferença era o título e o conteúdo: técnica de força espiral de energia guerreira e técnica de sobreposição de força oculta. A impressão era a mesma. Presenteado pelo príncipe mais velho e assim ao rei de Zenith, Fei pensou sobre isso e entendeu o que o homem queria dizer. Técnica de força espiral e técnica de sobreposição de força oculta eram técnicas avançadas. Ao sobrepor a força, aumentaria drasticamente o dano causado pelos ataques. No entanto, essas técnicas avançadas só poderiam ser alcançadas através do controle granular. Essa foi a razão pela qual o homem lhe deu as anotações ontem. Este homem misterioso era como um professor que não gostava de falar. Ele estava apontando um caminho de cultivo para Fei. Talvez ele tenha visto que Fei era forte, mas carecia dos fundamentos. Foi por isso que ele pressionou Fei no começo e fez com que Fei percebesse o que lhe faltava. Mas por que esse homem é tão legal comigo? Fei não sabia a resposta. Embora o rei se amasse e se considerasse carismático e bonito, ele sabia que não havia ódio e amor inexplicáveis. O misterioso homem deve ter planejado alguma coisa.